E aí galera, beleza? 11º dia da nossa nova série, Uma Vida com Propósitos. O tema de hoje é Tornando-se Amigo de Deus. Deus quer ser o seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor e criador, Senhor e mestre, juiz redentor, Pai, Salvador e muito mais. A mais espantosa verdade, porém, é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com ele. Não existiam rituais, cerimônias ou religião. Apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livre de culpas e medos, Adão e Eva deleitavam-se em Deus, e o Senhor tinha prazer neles. Nós fomos feitos para estar continuamente na presença de Deus, mas depois que vem o pecado original, depois que Satanás vem e confunde Adão e Eva, que agride, vem contra a identidade deles, e vem com o pior pecado, que é o orgulho, a soberba, a vontade do homem ser mais do que Deus, que foi a primeira queda de Lúcifer, quis tomar o lugar de Deus, e depois colocou isso no coração dos homens, que o homem poderia ser mais do que Deus, se comesse do fruto. E foi a queda do homem também. Depois dessa queda, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham mais esse relacionamento com Deus. Poucas pessoas tinham esse relacionamento. Deus teve relacionamento com Moisés, Abraão, que foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E Jó, Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Entretanto, medo de Deus e não amizade eram mais comuns no Antigo Testamento. Então, Jesus veio e mudou essa situação. Quando Jesus vem, quando Deus se faz carne e manda Jesus para morrer por nós, primeiro Jesus veio e nos ensinou como deveríamos ser. Jesus veio e nos falou que nós deveríamos ser discípulos dele. Teremos que seguir a vida e fazer tudo que Jesus fez. A gente tem feito isso. A gente tem seguido os passos do nosso Mestre, de Jesus. Quando Jesus vem, ele morre por nós e quebra toda aquela maldição, quebra aquele pecado inicial. E hoje nós temos um relacionamento direto com Deus. Aquele mesmo relacionamento do Éden nós podemos ter. Nós temos um canal direto através de Jesus Cristo com o Pai, com o nosso Pai. A gente só precisa querer, a gente só precisa buscar e ter ciência disso. Nós não somos nada. Com a nossa força a gente não faz nada. O homem ele tem tecnologia, o homem ele descobre as coisas, mas é Deus que cria tudo, é de Deus que vem tudo, e é para Ele que precisa voltar. Nós precisamos ser gratos e precisamos entregar nossa vida a Ele, entregar nossos medos, nossos anseios, nossos desejos, tudo para Ele, e nossa vida se torna mais leve. A gente fica, nos dias de hoje, muita tecnologia, muita facilidade, a gente acaba achando que Deus é só um pedacinho, que Deus é só uma parte lá no fundo, espiritual. A gente até acredita que Deus nos criou, que Ele te ama, que Ele é por nós, mas a gente fala muito mais do que vive. De fato, na nossa vida, quanto que a gente vive o que a gente prega. A gente tem as palavras na ponta da língua, fala bonito, fala forte, mas o quanto que a gente vive. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, qualquer doença, qualquer enfermidade, a gente fica desesperado. A gente vai atrás de tecnologia, atrás de ciência, quando em primeiro lugar a gente tem que dobrar nosso joelho e falar com o Pai. Antes da gente ir no médico, a gente ora. Antes da gente ir no advogado, a gente ora. E hoje em dia, com tecnologia, com as coisas, é assim, eu confio em Deus, mas... eu amo a Deus, mas... Sempre tem um mas.
Sempre tem um mas. Você não ora primeiro, você procura advogado. Você não ora primeiro, você procura o médico. Porque o homem, hoje em dia, é mais do que Deus. A esperança não está em Deus. Tá na boca, mas não está na vida. A gente mostra que a gente ama, que a gente serve a Deus com a nossa vida. A humanidade, ela está com medo, está desesperada. Essa pandemia trouxe medo para as pessoas. E o amor lança fora todo medo. É em Deus que a gente confia primeiro. A gente não fica colocando nossos anseios, nossos desejos acima das coisas. Eu estou falando mesmo. O medo não vem de Deus. Se você fala que você ama a Deus e você vive uma vida de medo, uma vida de angústia, uma vida de tristeza, você não está glorificando a Deus, você não está honrando a Deus. Saiba disso. Jesus disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo de confiança. A mesma palavra é utilizada em referência ao padrinho de casamento e ao círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em Êxodo 34:14 diz assim: Ele é Deus, que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. O próprio Deus, o seu Pai, o seu Criador, ele zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Em Atos 17, 26 e 27 fala assim: Ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Ele que fez todas as criaturas. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para a vida que pudéssemos buscar a Deus, e que em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. Ele, o próprio Deus, diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. É difícil imaginar que é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente, e um ser humano limitado e pecador. Mas é fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criatura, ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato que Deus quer ser o meu amigo, que Deus te quer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para a amizade com Deus. Faremos um exame de 2 desses segredos neste capítulo e de 4 no próximo. Primeiro segredo: tornando-se amigo de Deus por meio de um diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana, ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer um hábito de um momento diário consagrado a Deus. Mas Ele quer muito mais do que compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as suas atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo com todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que seja, o que quer que você esteja fazendo e pensando em cada momento. Em Tessalonicenses fala assim: orem continuamente. Um conceito equivocado e bastante comum é de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa ter um tempo a sós com Deus. Jesus, quando ele queria falar com Deus, na verdade, o ensinamento de Jesus é exatamente esse. Tudo que ele ia fazer, ele clamava ao Pai. Ele perguntava ao Pai: o que eu faço agora? E ele se retirava dos discípulos, ele ia para um monte, ele ia para um canto isolado para orar. Ele tirava um momento no secreto com o Pai, para orar, para conversar com Deus. Mas ele estava o tempo todo conversando com o Pai. O tempo todo, continuamente conversando com o Pai. E é assim que nós temos que fazer.
nas coisas do dia a dia, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai lavar uma roupa, quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente vai ensinar alguém, a gente está dirigindo, a gente está fazendo um esporte, a gente está cuidando do corpo, da mente, da alma. A gente precisa desenvolver esse hábito de conversar com Deus, de agradecer a Deus continuamente. A chave para uma amizade com Deus não é mudar o que você faz, mas sim mudar a sua atitude com relação ao que você faz. No Éden, a adoração não era um evento no qual se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam constantemente em comunhão com Deus. Como o Senhor está com você durante todo o tempo, nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar que você está nesse exato momento. Como Deus está sempre com você, Jesus mora dentro de você e Ele te escuta o tempo todo, o melhor lugar para você falar com Deus é o agora. Ele está te ouvindo, é só você falar, é só você conversar. E como é que você vai ter intimidade com alguém se você não conversa com ele? Dá para você ter um amigo íntimo que você não vê? As amizades, as intimidades, elas surgem com a constância, é o dia a dia. Você vai conhecendo a pessoa, você vai confiando na pessoa. Você quer ter uma intimidade com Deus? Converse com Ele, esteja com Ele, entregue toda a sua vida para Ele. Aí você vai ter o seu amigo íntimo, que é o seu Pai, o seu Criador. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diariamente, a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar e pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você precisa treinar a mente para se lembrar de Deus. A princípio, será necessário criar lembretes que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Uma boa estratégia para você estar constantemente lembrando de Deus é o jejum e oração. Quando você entrega um jejum para Deus, que você não vai comer algo que você gosta muito ou fazer algo que você gosta muito, toda vez que você vai querer comer aquilo ou fazer algo que você gosta, você se lembra que você está entregando para Deus aquele momento, que você está abrindo mão daquele desejo para mortificar sua carne e fortalecer seu espírito. Então, quando você está em jejum, é muito mais fácil você lembrar de Deus constantemente. E assim você está, na verdade, em comunhão com Deus naquele momento de jejum e oração. É para isso que serve o jejum, e é uma boa técnica que você pode utilizar para estar junto com Deus, para viver um momento com Deus, um relacionamento íntimo com Ele. Naquela semana, naquele período que você estipulou, para entregar para Deus. A segunda forma de estabelecer uma amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. É por meio da meditação contínua, é o segundo ponto. Isso é o que chamamos de meditação. E a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem é Deus, e o que Ele fez e o que Ele disse. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça, e não pode conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio de sua palavra, e até hoje Deus utiliza esse método. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu ou memorizando-os e refletindo sobre eles. Amigos dividem segredos. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Basta que desvie sua atenção de seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão suas preocupações. Sabe quando você tem um problema e você fica pensando nele o tempo todo? Você acorda e dorme pensando nele, lembrando dele, você vai se angustiando, vai se preocupando. É assim que você tem que fazer com o Pai. Dormir e acordar pensando nele, conversando com ele, entregando tudo que você fizer a ele. Vai tomar uma decisão, tem que tomar uma decisão difícil, pergunta para ele o que eu faço, pede sabedoria. Essa é a meditação. Esse é o hábito de estar constantemente falando com Deus, entregando sua vida para Ele e não confiando nas suas próprias vontades, na sua própria força.
Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos pelo fato deles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia. E Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. As obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Amigos dividem segredos, e Deus irá compartilhar os segredos dele com você. Se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra, do início ao fim do dia. Deus contou seus segredos a Abraão, e fez o mesmo com Daniel, Paulo, os discípulos e outros amigos. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com sua vida. Desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão dos segredos dessa vida, que muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Essas pessoas, ele revela o segredo de seus planos. Você quer ser amigo de Deus? Você quer que Deus compartilhe os segredos dele com você, os planos dele com você? É só buscar uma intimidade com ele. Você não revela nada a quem você não conhece, a quem você não tem intimidade. Quer conhecer os planos de Deus para sua vida? Quer conhecer os segredos dele? Busque-o. Tenha um relacionamento com ele, tenha intimidade com Deus. Essa foi a mensagem de hoje. O tema para reflexão é: Deus quer ser o seu melhor amigo. E a pergunta que nós temos que fazer é: o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhem com um amigo, façam algo, sejam um missionário, transborde na vida de alguém. É simples, curte e compartilha com alguém. Beleza? Fique com Deus e até o próximo.